Sim. Não, então tá bom. Eu vou esperar só uns minutinhos para ver se mais alguém entra aqui. E aí pra gente dar início à nossa aula, tá bom? Ok. Boa noite, Maria Eduarda, tudo bom? A gente está só esperando para ver se mais algum aluno entra para dar início à nossa aula, tá bom?
Bom, meninas, eu vou dar início à nossa aula, e aí, se por um acaso algum outro aluno for entrando, vocês vão me avisando, tá bom? Por gentileza, que às vezes a gente começa aqui a apresentação, e aí não fica muito fácil de ver quem que entrou, quem que não entrou. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Tá boa a gravação aqui de voz? Sim. Então tá. Então, hoje eu vou dar o início só para a gente mostrar direitinho como que mexe aqui no AVA. E aí depois eu entro com uma parte do conteúdo. Só para avisar, essa aula está sendo gravada, tá bom? Só a título de para depois eu poder postar lá no AVA de vocês. Vou começar aqui a apresentação do nosso ambiente de aprendizagem. Bom, aqui a gente tem de começo o nosso cronograma. Joana, Oi. boa noite. Desculpa te atrapalhar um pouquinho. Tá um pouquinho baixo aqui para mim. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. Um minuto, gente. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, então, porque eu não achei uma configuração aqui. E aí, para não enrolar demais vocês, agora tá um pouco melhor? Agora tá bem melhor. Obrigada. Nada. Qualquer coisa vocês me avisam. Bom, aqui, gente, o nosso cronograma, a gente dividiu o curso de vocês de assistente administrativo em 2. Então, a gente tem a primeiro C, que é Organização e Controle de Documentos, que é do dia 16/8 até o dia 14/9. E aí depois a gente entra com a UC, Unidade Curricular de Rotinas Administrativas, que vai do dia 15/9 até o dia 3/11. Nessa primeira unidade curricular, a gente tem a SAP 1, a etapa 1 e 2, a serem entregas até o dia 30/8. E aí, na SAP 2, a gente tem para vocês entregarem do dia 23 até o dia 6/9. Só depois que a gente acabar essa unidade, depois do dia 14, finalizamos, no dia 15 a gente começa a UC de rotinas administrativas, que aí vocês têm essas datas até o dia 30/9 para entregar a SAP 1, do dia 27/9 até o dia 14/10 a SAP 2, e do dia 4/10 até o dia 21/10 a SAP 3. Nelas, a gente tem uma semaninha, mais ou menos, de respiro para até acabar a unidade curricular. Então, se alguém, por um acaso, não conseguir me entregar até essas datas, a gente consegue ainda remanejar pelo menos um pouco para vocês terem tempo de me entregar. É importante dizer que essas SAPs, elas não têm um valor de avaliação, elas são mais formativas. Então, é para vocês estudarem, para vocês tirarem dúvidas, para verem se tem alguma questão que vocês não compreenderam direito, gostariam de ver melhor aqui com a gente. E aí, a gente tem a avaliação mesmo de 100 pontos, que eu vou liberar para vocês no dia 18/10 e fica até o dia 3/11. Essa avaliação é a que realmente vai valer ponto, e se por um acaso vocês não obterem uma nota adequada para passar, vocês podem vocês podem fazer uma recuperação. Toda semana a gente vai ter um encontro aqui, às quartas-feiras, provavelmente nesse mesmo horário. Na turma anterior, eles comentaram até de
começar um pouco mais tarde. Então, dependendo, eu começo um pouco mais tarde a de vocês também, ou a gente vê uma melhor forma de encaixar, tá? Aqui a gente tem... deixa eu só colocar... Aqui em Primeiros Passos, eu só vou dar uma ambientada em vocês, só para ficar bem claro o que é cada coisa. O plano de estudo é um modelo de como vocês podem dividir o conteúdo na hora de estudar. Então, ele vai ser um pouco mais... Ele é básico, mas é só para vocês se situarem o que vai ser estudado e tal. Em Guia do Aluno, a gente tem as informações gerais dos cursos e critérios para serem seguidos. É mais sobre o curso mesmo, tipo, como que funciona o EAD de assistente administrativo. Em plano de estudo e técnicas de estudo, ele é aquela parte de ambientação que vocês fizeram, mas eu resolvi manter só caso vocês queiram ver mais alguma coisa. E aí, mas é mais para vocês se situarem mesmo. E aí já foi apresentado antes de começar essa UC. Em guia de acesso à estante virtual, a gente tem como que faz para acessar os cursos, os livros do curso. Aqui no nosso ambiente virtual, a gente tem o conteúdo do curso, mas ele é um pouco mais resumido. Então, seria interessante vocês terem acesso à apostila. Nessa apostila, é bem fácil de vocês acessarem. É só vocês clicarem nesse link, que está ali no guia, virem série gestão, qualificação básica e assistente administrativo. Esses 3 livros são os livros que a gente vai usar durante todo o nosso curso. A UC1 é a que a gente vai usar até o dia 14/9, e a UC2, volume 1 e volume 2, são as que a gente vai usar a partir do dia 15/9. E aí, por enquanto, foquem só nessa UC1. E ela é bem simples, mas é importante vocês entenderem bem o que acontece para a gente conseguir fazer toda a parte de rotina administrativa. Para vocês acessarem esse curso, vocês têm que criar um cadastro, ou vocês podem acessar com o login de vocês. Talvez vocês tenham já do Senai e vocês conseguem acessar. Mas caso não consigam, é só colocar um e-mail de vocês, que vocês mais usam, e aí vocês acessam tranquilamente, não precisa ser do Senai, tá bom? E aí vocês podem baixar lá no app, quem tiver Android ou iOS, vocês conseguem baixar o aplicativo, chama Senai Livros, e aí vocês conseguem ter esse livro disponível, e aí se vocês baixarem uma vez, vocês podem acessar mesmo sem internet. Bom, como eu estava dizendo, gente, se vocês perceberem que tem um aluno entrando, querendo entrar, só me dá um toque aqui, que às vezes, com barulho da sala, ou eu mesmo falando, eu não consigo perceber que tem alguém entrando, tá? E aí acaba desistindo de entrar. Aí vocês podem ligar o microfone de vocês tranquilo, só para me dar esse toque. Bom, em relação ao livro, é isso. Aí a gente vai ter aqui em comunicação, a gente tem 2 fóruns, um fórum de dúvida de conteúdo, que é onde vocês podem colocar algo mais voltado para o conteúdo mesmo, como que funciona as atividades, essas coisas. E em dúvidas gerais, é caso vocês estejam tendo problema com acesso. Só um minutinho, gente. Oi, Giovana, você consegue me escutar? Sim, consigo. Então, tá bom. Voltando aqui, gente. Em dúvidas gerais, caso vocês tenham problema de acesso
ou vocês não estejam conseguindo enviar uma atividade, vocês podem mandar aqui ou mensagem no AVA para mim ou para o monitor de vocês. O ideal é que vocês mandem essas dúvidas mais gerais para o monitor de vocês, que eles tenham acesso um pouco maior às senhas de vocês, a e-mail, essas coisas. Então, eles conseguem, às vezes, ajudar até mais rápido do que eu. Depois, aqui em conteúdo do curso, a gente vai ter o nosso conteúdo de técnicas de estudo para EAD, mas isso foi o que a gente estudou bem no início do curso, e agora a gente está focando em organização e controle de documentos. Aqui, só para mostrar, se vocês clicarem direto na imagem, vocês têm acesso a essa estante de livros que eu mencionei antes para vocês, tá? Só uma pergunta, vocês estão acessando mais pelo celular ou mais pelo computador o curso de vocês? Eu estou usando celular. Eu também, Celular? pelo celular. Não, então tá. Porque no celular a gente já percebeu que muitas pessoas estão tendo dificuldade para acessar essa parte do conteúdo. Então, o que a gente aconselha é que vocês realmente utilizem o livro de vocês, ou se alguém puder pegar emprestado um computador, usar na escola ou algo do tipo, para vocês conseguirem fazer acompanhamento nessa parte. Mas aqui é mais um resumo e é onde a gente apresenta as situações de aprendizagem. Só que essas situações de aprendizagem eu coloquei na parte de avaliação, que já eu vou mostrar para vocês como que funciona. Mas é só para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem a contextualização. Ele faz uma breve apresentação do que vai ser estudado aqui e tal. E aí depois ele tem a contextualização da historinha do Pedro, que ele precisa fazer uma organização da documentação da empresa que ele foi contratado. E aí eles pedem para vocês fazerem um roteiro na primeira etapa de como seria essa organização. Então, o que ele vai precisar fazer para organizar a empresa do Pedro. E aí depois vocês precisam fazer um fluxograma de cada etapa. Isso aqui, daqui a pouco, eu vou explicar um pouco melhor quando a gente entrar na parte de conteúdo. Mas só para vocês saberem, essa é a primeira parte que vocês precisam me entregar até o dia 30. E aí aqui a gente tem um breve comentário sobre o que é cada coisa, como que classifica documentos, o que são documentos internos e documentos externos, enfim. E aí algumas atividades para vocês fazerem, tanto na situação de aprendizagem 1, quanto na situação de aprendizagem 2, tem as mesmas coisas, as etapas das SAPs, a fundamentação e colocando em prática. No fórum de conteúdo, eu coloquei sobre essa atividade aqui. Mas caso vocês não tenham visto, e caso vocês não tenham chegado ainda, eu já vou deixar bem claro. Aqui ele pergunta qual ferramenta de gestão tem como característica uma representação de forma gráfica da estrutura hierárquica. Uma estrutura hierárquica é quando você vai fazendo algo que é mais alto do que a outra. Você tem uma hierarquia. E aí, aqui, quando a gente clica em organograma e envia, a resposta dá como incorreta. Então, só para deixar claro que essa é a resposta correta e essa que está apresentando como a correta, se você clicar em fluxograma, vai dar certo. E não é, tá, gente? Então, sempre lembrem, quando vocês forem fazer essa atividade, a resposta é organograma, tá bom? Durante o conteúdo, vocês vão ter acesso a isso e vocês vão perceber bem mais rápido do que eu estou falando, mas só para a gente já situar aqui. E aí, depois dessa parte de conteúdo, a gente tem avaliação. Na avaliação, eu deixei já separado o que é a SAP da UC01, Organização e Controle de Documentos, e o que é da UC2,
de rotinas administrativas. Então, por enquanto, isso aqui vocês esquecem, nem precisam olhar para elas. E aí, aqui vocês vão ter, em desenvolvimento SAP, o arquivo para baixar. Vocês clicam nele, ele vai baixar. E aqui eu vou abrir um que já é de envio de um aluno da outra sala. Que é só para mostrar para vocês como que funciona. Aqui vocês vão colocar o nome de vocês, a unidade já está preenchida, tudo certinho. E aqui ele vai mostrar aquele contexto que estava lá no conteúdo do curso, ele foi passado para cá. Então, vocês não precisam sofrer por não estarem conseguindo acessar aquela parte do conteúdo. E aí, aqui, ele vai pedir para vocês o que é para vocês fazerem. E aí, vocês vêm aqui e colocam a resposta direitinho. Quando vocês conseguirem me enviar isso, quer dizer, para vocês me enviarem isso, é só vir de novo aqui em avaliação, envio SAP 01, adicionar tarefa, e aí vocês podem ou arrastar um arquivo, ou vocês podem vir adicionar tarefa, clicar aqui nesse quadradinho e vir em escolher arquivo. E aí vocês clicam num documento que vocês querem enviar. Eu só escolhi um aqui bem aleatório, só para vocês saberem. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Aí. Oi. Oi, Lucas, boa noite, seja bem-vindo à aula de hoje. Eu só vou pedir que você mantenha o seu microfone desligado, tá bom? Qualquer coisa, depois eu vou liberar para vocês fazerem perguntas, tá? Só vou continuar aqui só para a gente não se perder. Então, vamos lá. Aí, aqui vocês vêm em salvar mudanças. Aí, a atividade foi enviada. Se vocês perceberem que, professora, eu enviei a atividade errada, ou eu queria atualizar a atividade que eu enviei para você. Então, você clica aqui em editar envio, clica no arquivo, exclui e faz todo o processo de novo. Escolhe um arquivo, envia para mim a SAP e clica em enviar este arquivo. Depois que você fez essa seleção, você clica em salvar mudanças e está tudo certo. E é a mesma coisa para cada uma. Vocês precisam me enviar separada, SAP 1 etapa 1, a SAP 1 etapa 2. Tá bom? Aí depois, gente, aqui em biblioteca, a gente colocou a aula inaugural, que é aquela primeira aula falando como que ia ser o curso e tal. E é aqui em biblioteca que eu vou disponibilizar para vocês as web aulas que a gente vai ter. Então, sempre que vocês, caso vocês não possam participar de alguma web, eu vou deixar disponível aqui nessa parte para vocês. Web aula do dia tal. É só vocês clicarem que vocês vão ter acesso ao vídeo. E por último, a pesquisa de opinião é quando vocês já finalizaram o curso e a gente pede para vocês participarem dessa pesquisa para a gente ver se vocês gostaram, como que foi o andamento do curso, essas coisas. Na parte de apresentação de conteúdo, tá tudo certo? Vocês entenderam? Eu vou só parar de compartilhar para não ficar mostrando aqui para vocês a mesma coisa. Oi, gente. Eu não entendi muito onde olha as atividades que é para a gente entregar. Você não entendeu? Eu vou lá, vou mostrar de novo. Espera aí. Ó,
Você entendeu como que faz para pegar a atividade? Vou explicar todo o Para processo, entregar, tá? eu entendi. Ó, vamos lá. Vou explicar do começo, que acho que é melhor. Então, aqui em avaliação, todo o curso ele vai ter essas abinhas aqui. Vocês clicam em avaliação, e aí em desenvolvimento SAP é aquela folha de... É essa folha aqui, ó. É uma folha como essa. E aí vocês colocam o nome de vocês, aqui tem um contexto da situação do Pedro, o que ele precisa fazer e tal. E aqui ele pede para você montar um roteiro diagnóstico do Pedro. Então, vocês vão escrever para mim aqui todas as partes importantes. E aí, vocês salvam o arquivo. E para enviar esse arquivo para mim, vocês voltam em avaliação. Ó, avaliação. Envio SAP 01, etapa 1. Aí aqui, eu vou usar outra etapa para você ver como fica desde o começo. Aqui, ó, vai aparecer adicionar tarefa. Você clica, escolhe um arquivo. E envia o arquivo. Ele aparece aqui do ladinho, ó. Opa. Ele já aparece aqui do lado. E é só enviar esse arquivo. Não basta só você colocar aqui e se você sair, ele não me envia. Você precisa colocar em salvar mudanças. E aí já está aqui, ó. Ele vai mostrar que foi enviado para avaliação. Só lembrando que a gente não faz uma avaliação dessas atividades de vocês. Elas não valem nota. Elas são apenas atividades formativas, que é para ajudar vocês a compreenderem melhor o conteúdo. A única que vai ser de avaliação mesmo é a atividade é uma prova que eu vou liberar lá no dia 18/10 para vocês. Tá bom? Você conseguiu entender agora, Kailane? Consegui sim, obrigada. Nada. Gente, nessa parte tá tudo certo? Sim, pra mim tá. Não, beleza, então. Eu vou agora dar início ao nosso conteúdo. E aí, para já tirar algumas dúvidas de vocês, para que vocês possam fazer a atividade até o dia 30, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu voltar. Agora, realmente, eu vou precisar, caso alguém entre aqui, eu preciso que vocês me avisem que tem alguém tentando entrar, porque pode ser que eu não escute e aí eu não consigo mais visualizar nenhuma notificação, tá bom? E como a gente sabe que alguém está tentando entrar? Ó, aqui vai aparecer uma notificaçãozinha. Então, ou vai aparecer ou vai aparecer que tem um aluno tentando entrar, tipo, alguém pedindo a solicitação, aguardando aprovação para entrar na sala. Entendi. Vem aqui, ó, em mostrar participantes, vai aparecer uma notificaçãozinha. Tá bom? Vamos lá. Ô, professora, Oi, peraí. Pode falar. um amigo aqui, o aluno, Guilherme, ele mandou mensagem. Ele disse que travou aqui no lobby, não tá conseguindo entrar na reunião, não. Ué, pede para ele sair e tentar de novo. Tá, vou falar com ele. Que aí, por enquanto, dá pra gente... Eu espero um pouquinho, que aí eu já libero ele.
Ele falou que já estava entrando, Lucas? Ixi, gente. Então, ó, eu vou continuar a apresentação, porque às vezes acaba enrolando um pouco mais do que a gente espera, tá, gente? E aí, qualquer coisa, vocês dão um grito. Então, a gente vai fazer a apresentação de assistente administrativo, que é o nosso curso. E aí, como eu falei para vocês, a gente dividiu em duas UC, que é a organização e controle de documentos, e a UC de rotinas administrativas. Aí, antes de começar, a gente resolveu situar o que é um assistente administrativo, o que ele faz. Então, esse profissional, ele trabalha na área administrativa de uma empresa de qualquer tipo. Peraí. Então, ele é um profissional que trabalha na área administrativa de qualquer empresa, e aí ele vai auxiliar o administrador nas atividades rotineiras e no controle de gestão financeira. Ele pode participar tanto das atividades administrativas, financeiras e de logística da unidade. Ele organiza arquivos, controla os recebimentos e remessas de correspondências e documentos, redige carta, gerencia informações, cuida de contas a pagar, entre outras atribuições. Então, esse profissional, ele meio que vai realmente cuidar da toda a parte administrativa que estiver acontecendo ali. Ele pode enviar notas, ele pode ser responsável por gerenciar a parte de financeiro da empresa. Então, vai depender muito de qual é a função que esse assistente administrativo for colocado. Às vezes, ele pode desempenhar várias funções. Então, vai depender muito da administração da empresa em qual parte que ele vai ser mais necessário, tá bom? E aí ele consegue desenvolver as atividades dele com bastante autonomia, mas ele sempre precisa, de certa forma, prestar conta para um superior, um coordenador, um gerente. Então, ele sempre está com a supervisão de alguém. E aí, uma coisa que a gente sempre vai falar aqui vai ser sobre documentos. Afinal, o que é um documento? Ele é uma informação registrada, que pode ser em qualquer formato físico ou eletrônico, de coisas que possam ser usadas para consulta, pesquisa ou até para provar alguma coisa. Então, vamos supor que eu fiz o pagamento de alguma coisa da prefeitura. Então, do IPTU na prefeitura. Então, eu vou lá, eu imprimo um comprovante e aquilo ali é um documento. Aí, daqui um tempo, vem a cobrança de que aquele IPTU não foi pago. Então, eu tenho em minhas mãos um documento que prova que eu fiz aquele pagamento. Então, um documento é tudo que eu possa usar, tanto para pesquisa, para consultar alguma coisa, ou para comprovar que eu fiz algo. Um documento, ele também pode ser um e-mail. Vamos supor que vocês tenham enviado uma atividade. E aí eu falo, olha, fulano, eu não recebi a atividade de vocês. E aí você vem e me responde, professora, eu enviei, olha o e-mail que eu te mandei aqui, ó. E aí vocês têm esse documento, é uma informação registrada de que vocês me mandaram a atividade. E aqui a gente vai ter um conceito de como que esse documento pode ser apresentado. Então, a princípio, ele pode ser um rascunho, que é a primeira parte, a primeira redação do texto que ainda não foi definido. Então, ele pode ser um contrato não assinado. Então, quando você ainda não definiu totalmente aquilo, ele é um rascunho ainda. Então, eu estou fazendo uma redação sobre alguma coisa e ainda estou riscando a palavra, preciso fazer algumas correções naquele documento, ele é só um rascunho. A partir do momento que eu falei assim, pronto, esse aqui eu finalizei, é o meu documento final, minha atividade final, não preciso fazer mais nenhuma alteração nessa atividade. Então, ela se torna ser a minha original. E aí eu posso fazer uma cópia, que é a reprodução fiel do original que eu usei.
Peraí, gente. Professor, eu acho que tem alguém querendo entrar aí. Oi, gente. Vou dar continuidade aqui. E aí, a gente vem, então, com o formato, que é a configuração do documento. A configuração do documento é como que ele foi confeccionado. Se ele foi uma ficha, se ele foi um livro, um cartaz. Ele pode ser apresentado como um suporte informacional, tipo impresso, digital, eletrônico, virtual. Então, é mais a forma como que o que é aquele documento mesmo. A espécie é a definição da maneira como as informações estão sendo apresentadas. Então, aquele documento ele pode ser uma certidão, ele pode ser uma ata, um contrato, uma declaração, uma minuta ou algo do tipo. E aí, a tipologia é todo um agrupamento, é um conjunto da espécie que ele se encontra. São atas de reuniões, relatórios, notas fiscais. Ele vai mostrar qual que é a finalidade a que esse documento se destina. E aí a gente tem as fontes de informação, que podem ser primárias, secundárias ou terciárias. As fontes primárias, elas são para consulta somente interna ao departamento. Então, eu tenho aqui, vamos supor, eu passo algumas coisas para coordenação, eu só uso ali professor e coordenação. Outras pessoas não têm acesso a essa informação. Vamos supor que eu trabalhe em uma empresa muito grande, e aí eu tenho o departamento de compra e o departamento de vendas, e só eles se comunicam com aquelas informações. Então, isso são as primárias. É para consulta apenas ali daquele departamento, daquele setor. E aí, as secundárias são dados de anos anteriores para expectativas ou projeções. Então, eu uso aquilo para ver, durante os últimos 3 anos, eu precisei aumentar em 20% a compra de folha sulfite, folha 4, aqui no setor. Então, eu faço uma projeção de como que eu vou fazer as próximas compras. E aí, as terciárias são os conteúdos reduzidos, eles já foram passados para análises para serem passados para gerência. Então, vamos supor que eu trabalhe num varejo, e aí eu tenho muitos dados que a gente vai fazer ação de Natal. E aí eu preciso coletar várias informações antecipadas para analisar o que vai ser feito. Então, quanto que a gente vendeu ao longo do ano, se eu consigo fazer, qual tipo de ação eu consigo fazer, e esses dados vão ser mais mastigados possíveis para passar para minha gerência, e ela só ler e falar assim, isso aqui eu vou conseguir aprovar, e isso aqui eu não consigo aprovar. Aí a gente tem a separação de documentos internos e documentos externos, que são os principais documentos de uma empresa, que as atas, por exemplo, os documentos internos são aqueles que regem ali na parte mais interna da empresa. Quem está de fora não precisa ter acesso. Então, uma ata, um circular, um memorando, um relatório. A ata, por exemplo, ela é aquele documento que vai ser para quando você tiver uma reunião com muita gente, você precisa identificar o que cada pessoa falou. Vamos supor que eu tenho diretores de várias unidades daquela empresa, que ela tem várias filiais, e aí cada uma tem um diretor. E aí cada um tem uma opinião para dar ali naquela reunião, e eles precisam, e eu preciso justificar o que cada um falou sobre cada assunto, que momento um levantou a mão, outro contradisse o que um outro diretor falou. Então, isso tudo precisa estar anotado em ata, que é como se fosse um relatório, mas um pouco formal também. Os documentos externos, eu posso ter acesso de outras pessoas, por exemplo, prestadores de serviços e fornecedores. Não necessariamente vai ser só ali dentro do meu departamento. E aqui a gente vai ter a triagem, distribuição de documentos, a gestão de documentos, que é a parte que realmente vai fazer uma diferença aqui na nossa atividade. Quando a gente fala de gestão de documentos,
é um conjunto de processos que envolve o armazenamento, organização, uso inteligente dos arquivos da empresa. Então, a gente precisa pensar de que forma esses documentos vão ter organizados para que ele seja de fácil acesso para quem utilize. Eu preciso ter em mente quem que precisa dele ali a todo instante, quanto tempo esse documento ele vai precisar estar impresso, ou se ele pode ser só um arquivo digital, como que eu vou organizar a parte de nomenclatura, como que eu preciso, toda essa parte de organização, ela faz parte da gestão de documentos. E é isso que eu preciso que vocês pensem quando vocês forem fazer a SAP 1 de vocês. Então, onde que eu vou começar a organização? Eu estou numa sala cheia de documentos que eu não sei nada do que é cada um, e eu preciso começar um processo de organização. Então, eu preciso limpar primeiro os documentos, fazer uma higienização. Aí, depois, eu vou fazer a parte de organizar o que é cada coisa, quanto tempo aquilo ali precisa estar na empresa. Então, isso tudo a gente vai precisar colocar lá naquela atividade, que é a parte de realmente de organização. E aí, depois, a gente vem para a parte de arquivamento, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá, galera? Em relação a esse conteúdo que eu apresentei aqui para vocês, tem alguma dúvida? Podem ligar aqui o microfone de vocês. Não, nenhuma dúvida, não. Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. Gente, só uma última coisa que é importante, que vocês vão precisar na etapa 2, por enquanto a gente não vai focar nisso, que é o fluxograma. O fluxograma, ele está no capítulo 5 do livro de vocês, mas como eles pedem, a gente pede para vocês montarem um fluxograma das etapas de organização ali na segunda etapa da SAP 1, eu já vou mostrar para vocês o que é um fluxograma. Ele vem num sentido linear, pelo menos esse que eu preciso de vocês. Ele precisa seguir um sentido linear. Então, eu vou ter onde que é o meu início. Eu preciso primeiro higienizar os documentos, aí depois eu preciso determinar de que cada setor é aquele documento, quanto tempo é utilizado. Então, tudo isso eu vou precisar organizar, colocar nessa forma de setinha, o que vem antes, o que vem depois de cada etapa, e aí vocês finalizam. Tá bom? A etapa 2, ela é bem vinculada com a etapa 1. Então, para vocês fazerem a segunda etapa, vocês precisam fazer a primeira. Tá certo? Eu acho que eu não compartilhei com vocês. Espera aí. Aqui, ó. Vocês conseguem ver a tela aqui? Sim. Sim. Tá, então, é isso aqui, ó. Vocês vão precisar fazer um fluxograma linear, fluxograma, e aí você vai expondo cada etapa de como fazer essa organização dessa documentação. Tá bom? Ok. Então tá. No caso, seria tipo assim, colocar primeira etapa, separação de documentos, por exemplo. Aí segunda etapa, outra coisa, é isso? Na verdade, tudo vai ser a parte de separação de documentos. Você vai precisar fazer essa gestão, né? Então, você primeiro vai precisar... O que eu faço para separar meus documentos? Como que eu vou fazer esse diagnóstico de documentação? Então, eu primeiro preciso fazer uma higienização, aí depois eu preciso determinar quanto tempo aquele documento precisa ficar na empresa, para onde que vai cada documento, aí depois eu separo por nome, e aí você vai seguindo algo linear, bem certinho de como que vai ser cada etapa para fazer essa separação. Entendeu? Ah, tá. Sim. Porque a separação, ela é o todo.
ela é a sua finalidade. Eu preciso fazer a separação dos documentos. Como que eu vou fazer para atingir aquele objetivo? Ficou claro? Sim. Não, então tá. Gente, só reafirmando, se vocês lerem direitinho o capítulo 2 e o capítulo 3 para a primeira SAP, vocês conseguem realizar bem certinho essa atividade, tá? Aí, para a gente fazer as próximas, a gente vai utilizar os outros capítulos. Para a próxima aula, quem conseguir já ler o Técnicas de Arquivamento, que é o capítulo 4, já ajuda bastante, que aí vocês já vêm mais preparados para a aula. Tá bom? Ok. Então tá. Como é o nome do aplicativo? Do livro mesmo? Do livro, a gente tem o aplicativo Senai Livros, que pode ser tanto para Android quanto para iOS. Ou vocês podem acessar aqui pelo AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem de vocês, que aí vocês clicam aqui, ó. Conteúdo do curso tem essa parte que é só clicar e vai direcionar vocês para a estante virtual. Aí ele já vai com o caminho certinho, não precisa nem fazer muito esforço. Aí só lembrando que vocês precisam fazer um login para acessar. Então vocês colocam, talvez vocês já tenham o login de vocês com do Senai ou não. Se vocês não tiverem, é só fazer o cadastro rapidinho que vocês conseguem acessar. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, no conteúdo do curso, se vocês clicarem, é só vir aqui, ó. E aí ele já vem direto. E aí, qualquer coisa, é só você clicar em meu perfil. E aí, digita aqui e a sua senha. E aí, se por um acaso você não tiver cadastro, é só criar bem rapidinho. Não precisa ser do Senai, pode ser o e-mail que você mais usa. E aí você consegue ter acesso sempre que você quiser. No celular, se você baixar uma vez, você não precisa nem de internet mais. Tá bom? Tá bom, tá bom. Não, então tá. Gente, mais algum comentário? Qualquer coisa a gente já pode ir encerrando aqui. E aí eu vou conversando com vocês pelo AVA. Bom, então, galera, boa noite. Tenha uma boa semana. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ou com o monitor de vocês do curso, que eu acredito que seja a Cristiane. E aí a gente vai conversando, tirando dúvidas, enfim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí,